Agora 7h05, 7h05, momento de conversar com a jornalista Bruna Paulin. Ela que é produtora, comunicadora, artista, ela é tantas coisas que eu não sei nem por onde começar. Tudo bom, Bruna? Boa noite. Oi, Camila, boa noite, feliz ano novo. Pra ti também, que seja um ano melhor, né? Porque 2020, olha, não tava de brincadeira. Não, 2020 foi só para os fortes, não foi para os fracos. Que seja mais leve, que logo a gente tenha vacina para se aglomerar muito. Sim, exatamente. Bom, Bruna, antes da gente falar sobre o nosso principal assunto, que é o podcast A História do Disco, eu quero saber de ti, Bruna, como que foi esse 2020 para trabalhar, né? Tu trabalha com cultura, trabalha com arte, e a gente falou durante o ano de 2020 inteiro que foi uma das principais áreas, né? As áreas, uma das áreas mais afetadas. Então, como é que foi para ti esse período de 2020? Eu prometo que para os nossos ouvintes também que eu vou parar de fazer essa pergunta com o tempo, mas é que eu realmente preciso entender, né, como que as pessoas conseguiram enfrentar esse período. Olha, 2020 foi o ano de fazer... Opa, desculpa aqui o tremelique, mas interferências cachorrísticas aqui. Acontece. Brigitte Bardot querendo aparecer no programa. 2020 para mim foi o ano de fazer do limão um morrito, uma caipirinha, um buffet de drinks ou uma torta de limão, enfim. Eu não posso me queixar, Camila. Foi um ano bem difícil, obviamente. Foi um ano dolorido, acima de tudo, por estar longe das pessoas, por não estar podendo trocar afeto, né? Não poder aglomerar, por exemplo, não poder desenvolver a minha parte mais artística, né, em cena, porque não tem como ensaiar, não tem como estar com as pessoas nesse momento. Mas foi um ano de me readaptar e me transformar em vários aspectos. Inclusive, a História do Disco é consequência dessa transformação desse ano. Eu sempre gostei e sempre acabei fazendo lá e cá alguns trabalhos de produção de conteúdo em áudio, e caiu que esse ano era a possibilidade que eu tinha de trabalho, porque eu estava isolada em casa e mesmo assim conseguiria trabalhar. E desenvolvi diversos projetos de conteúdo em áudio para projetos, clientes, marcas, enfim, instituições, e então foi um ano bem produtivo, apesar de tudo. Foi bem assustador no início, muita coisa mudou profissionalmente para mim, mas eu consegui transformar a dificuldade e a adversidade numa outra possibilidade de trabalho, assim, então foi bacana nesse aspecto. Para quem não sabe, a Bruna Paulin é responsável por algumas entrevistas aqui no set, né? Já desde o início do programa, também antes do set, também durante o Guaíba Fim de Semana, a gente já produziu coisas bem legais, né? Artistas muito importantes que vieram para cá e também artistas locais, né? É muito legal de ver assim esse teu trabalho também com esses artistas daqui na questão até de fomentar um pouco mais e de colocar eles um pouco mais na vitrine. É uma coisa que eu gosto muito de fazer, assessoria de comunicação, e que eu já faço há bastante tempo, e majoritariamente voltada para a área da cultura. Então não tem como a gente simplesmente ignorar o que a cena produz e não fazer parte disso e achar que só interessa o que vem de fora. É um pensamento muito atrasado, né? A gente tem tantos artistas bacanas, tantos projetos incríveis aqui, e as pessoas precisam conhecer. Então esse trabalho ele é importante, fazer essa ponte entre as produções e os veículos, né? É assim que as notícias chegam até os jornalistas e depois ao público. Bom, vamos falar então do podcast A História do Disco. Quero saber como que surgiu a ideia, por que falar sobre essas histórias que envolvem os discos, né? Como que tu teve a ideia de fazer um podcast sobre isso? Então, a produção de conteúdo em áudio começou no início do ano, lá março, abril, eu comecei a produzir podcasts para outros projetos e instituições, e comecei a sentir necessidade de ter algo que fosse meu, autoral, que tivesse a minha fala, o meu nome, fosse meu mesmo, assinado por mim, né, não para alguém. E há alguns anos, a minha pesquisa na comunicação, eu fiz, né, me formei em jornalismo e depois eu fiz mestrado em comunicação, e a minha pesquisa toda na comunicação, ela sempre foi relacionada à música, construção de imagem, juventude, consumo, mercado, e cheguei a dar cursos sobre música e comportamento há um tempo atrás, e
tinha essa saudade de produzir esse conteúdo de novo, de outra maneira, e fiquei matutando o que fazer. Eu vou fazer uma conta no Instagram. Eu sou mega apaixonada por vinil, tenho uma discoteca considerável, consumo muito esse conteúdo, então fiquei buscando alguma maneira de juntar numa panela tudo que estava me interessando naquele momento, que eu estava sentindo falta. E começou com... eu primeiro, inicialmente, pensei, eu vou fazer episódios curtinhos, contando um pouco sobre aquele disco e falando sobre, usando já esse repertório que eu já tenho das minhas pesquisas, desses trabalhos todos. Mas aí comecei a pensar que desse jeito já existiam outros formatos de podcast, outros produtos muito similares. Então resolvi trazer um lado emocional, e que é a relação das pessoas com a música, como a música impacta elas, né? Como transforma a vida da gente, como muda o nosso ponto de vista, como nos emociona, marca momentos. E aí eu resolvi começar a contar a história do disco com a história do primeiro disco que me tocou e me impactou, que é With the Beatles, o segundo disco dos Beatles, que eu ouvi quando eu tinha 4, 5 anos de idade, e a minha cabeça explodiu completamente. Meu pai chegou do Carrefour com discos de vinil dos Beatles, e tudo mudou dali para frente, tanto que os Beatles foram meu tema de pesquisa durante a graduação e o pós, enfim. E aí comecei a chamar amigos e pessoas que eu sabia que tinham boas histórias e que têm conexão com música para trazer as suas histórias também. Então, os episódios, eles são sempre uma parte, vamos dizer assim, verbete da Wikipédia, contando um pouco sobre as informações daquele disco, obviamente, dando um contexto para as pessoas, mas, acima de tudo, a história do disco é um programa de como a música impacta cada um de nós. E ela impacta de jeitos muito diferentes. E nos 17 episódios da primeira temporada, a gente consegue perceber isso de forma bem clara. E eu fico pensando também sobre como é louco, como é doido, assim, essa possibilidade toda que a internet nos dá. A gente está falando sobre disco de vinil dentro do podcast, que é um dos mais atuais, uma das formas mais atuais de comunicação, né, existentes, assim. Então, como que a gente consegue aliar isso tudo, né? Porque eu penso também sobre a questão do rádio, que, né, tem gente que diz que o rádio vai acabar desde que a televisão foi inventada, né? Mas é muito legal de ver como a gente vai se adaptando, como os meios vão se adaptando e por exemplo, a gente está no rádio aqui, mas a gente está no Facebook, a gente está online, a gente está ao vivo lá no Facebook com imagem, a gente está no site, a gente está no aplicativo, né, na rádio também, mas são muitas as formas de consumir conteúdo. Como, Bruna, que se mantém são no meio disso tudo, né? Como dar conta de tantas plataformas, de tantas possibilidades, né? Como não surtar com tudo isso? É desapegando. Sempre vai faltar alguma coisa. A gente não vai dar conta de ler tudo, ouvir tudo, assistir tudo. Acho que isso é fato. Eu acho que isso eu aprendi de um outro jeito. Quando a gente vai viajar para alguma cidade muito impressionante, que tem muitas atrações, esses lugares eu gosto de dizer que eles não têm fim, né? Porque sempre vai descobrir um outro cantinho, um outro museu, uma outra exposição que tu não viu, um parque, uma lojinha, um café. Então, a gente tem que se desapegar do desespero de achar que a gente vai dar conta de engolir tudo, porque nem quem vive naquela cidade consegue fazer isso. E o mesmo se dá para o consumo de informações nos dias de hoje. A gente não vai dar conta. O legal é que sempre vai ter uma coisa nova para descobrir. Sempre vai ter um disco novo para ouvir. Ontem eu estava assistindo uma série muito interessante na Netflix sobre rock latino-americano. Ai, sim, tá na minha lista já. Sensacional. E ali eu fiquei me dando conta assim, gente, como tem coisa que eu não conheço, como tem coisa incrível que eu ainda não ouvi, que eu estou por ouvir. Eu acho isso muito sensacional, isso não me angustia, isso me estimula a seguir adiante, fuçando e buscando. Eu acho que esse tem que ser o pensamento. Sobre o rádio morrer, eu acho uma bobagem quem diz isso, porque tá aí, a gente tá aqui falando por conta da rádio ainda. Sim. Por mais que a gente esteja em 1000 telas e plataformas,
é por conta deste veículo que ainda é um grande canhão que a gente está aqui. Então, acho que, né, isso não existe. Se fosse por isso, não existiria mais teatro, né? Claro, claro. Porque tem TV, porque tem cinema, enfim. E tá aí o teatro, né, aos trancos e barrancos, se virando, se transformando, sobrevivendo. Vídeo Porto Alegre em Cena em 2020, que teve uma edição linda, toda digital, praticamente. Então, eu acho que é isso. Essa angústia e essa ansiedade, ela tem que se transformar num combustível, de saber que a gente não vai dar conta de tudo, mas que bom que a gente sempre vai ter uma coisa nova para descobrir. E que legal poder falar de algo assim tão, que para muita gente é de uma forma tão saudosista, né, como é o vinil, e que realmente tem muitas histórias, né, tem muitas questões pessoais e afetivas dentro de um podcast, né, que é algo super atual. O vinil, na verdade, as pessoas têm essa visão antiga ou saudosista, mas é uma mídia que, pelo menos fora do Brasil, ela nunca deixou de existir, né? A gente tem, infelizmente, uma cultura de descarte muito violenta aqui, mais do que em outros lugares, e com a chegada do CD, com essa transposição de mídia, as pessoas se desfizeram, né? E o mercado deixou de produzir e oferecer esse produto aqui pra gente. Mas em outros lugares do mundo isso nunca aconteceu, isso continuou existindo, sempre teve. E hoje, quem gosta de qualidade, de som, etc., valoriza bastante, por mais que às vezes não curta a materialidade. Tem muita gente que se desapegou por uma questão de ter uma vida mais leve, menos volumosa, menos cheia de coisas para limpar, para administrar, para ter, né? Mas como qualidade de áudio, por exemplo, é muito melhor, não tem nem como comparar com uma MP3 simples ou com um CD. Então, na verdade, não é algo obsoleto, e sim algo que se manteve da melhor maneira possível. E para quem gosta de uma experiência, tem uma coisa muito legal, que o História do Disco, ele nasceu em setembro de 2020, no mesmo dia que nasceu um podcast chamado Discoteca Básica, que é um podcast assinado pelo Ricardo Alexandre, que é jornalista, foi editor da Bis, é um jornalista de música, né, bem conhecido, que já escreveu muitos livros e produziu muita coisa sobre música. E o Ricardo vem com uma outra proposta, que é uma proposta bem de destrinchar um álbum a fundo, né? E historicamente falando, é uma grande reportagem em áudio cada episódio. E ele propõe e provoca as pessoas, dizendo que ele começa a pensar nesse projeto por conta de uma matéria que ele leu ano passado sobre deep listening, que é parar e ouvir uma obra na íntegra. E essa é a grande coisa do vinil, é essa experiência quase próxima a uma experiência do ao vivo. É óbvio que não, né? Não tem o impacto de assistir uma banda executando aquela música, mas da imersão, do se envolver com aquela obra de cabo a rabo, porque por mais que tu possa pular a faixa no vinil, não é uma coisa que tu costuma fazer. Sim. Tu senta e ouve pelo menos um lado inteiro daquele disco. E tu te envolve com aquela capa, com aquele encarte, com aquelas letras, com por que aquele artista construiu essa linha do tempo, ou esse storytelling, como as pessoas gostam muito de falar hoje. Por que ele construiu essa linha do tempo desse jeito, com essa ordem? Por que tem uma quebra? O que essa quebra representa? Porque por mais que tu terminou o lado, levante e vire o disco, tem uma quebra ali, claro, né? Então, por que tudo isso? Esse envolvimento com a obra, ele é muito diferente do nosso consumo no streaming, que é maravilhoso, eu amo, eu faço playlists, eu tô sempre com o Spotify ligado, mas são outras experiências, é para outra coisa que me serve, que é esse momento de contemplação e imersão, e que não existe outra maneira mais eficiente, mais interessante do que o vinil para fazer isso. Realmente, é muito legal esse ponto que tu traz, porque realmente a gente pode utilizar outras formas de consumir música e cada forma é para um momento da vida diferente, né? Para um momento do dia a dia diferente. Agora, quando tu vai ouvir um vinil, realmente tu para fazer isso, né? Não é lavando uma louça, pode até ser, mas não é fazendo alguma outra coisa, limpando, sei lá, fazendo qualquer coisa de casa, assim, né? Acho que é bem legal essa tua reflexão. Agora 19h19, 7h19, esse é o Sete Guaíba. Estamos com a Bruna Paulin, jornalista, conversando comigo sobre o podcast A História do Disco, que inclusive, Bruna, está entre os podcasts de música mais ouvidos do Brasil no Spotify. Como é que foi pra ti saber, assim, que isso, tipo, deu super certo?
Eu fiquei muito, 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 muito feliz, Camila, assim, porque o projeto ele foi criado muito por um prazer pessoal, acima de tudo, por estar produzindo um conteúdo que me interessa, que eu curto e que naquele momento eu senti necessidade de produzir. É um projeto completamente independente por enquanto, né? Não tem nenhum tipo de financiamento, não tem patrocínio, não tem anúncio. Espero que isso mude esse ano, mas por enquanto ele é totalmente independente. Já fica a dica. Fica a dica, alô, anunciantes. Então assim, não existia uma pretensão de alcançar grandes métricas, grandes números, investir em anúncios, enfim, não tinha isso. Tinha produzir um conteúdo relevante, bem feito, decente. Então foi muito, muito, muito surpreendente, prazeroso, emocionante, assim, chorei, fiquei chocada, né? O História do Disco se classificou da seguinte maneira: no início de dezembro, o Spotify, para quem não consome a plataforma, lança uma retrospectiva, tanto para os seus usuários quanto para os produtores de conteúdo, e traz dados sobre, né, como tu consome ou como tu foi consumido, no caso do produtor de conteúdo ou do músico, né? Te contando da onde vêm as pessoas que te ouvem, quanto tempo elas te ouvem, etc. E aí eles analisaram, já tinha 13 episódios no ar naquele momento, mas eles analisaram as métricas só de 8, então quer dizer que, assim, se eles tivessem analisado demais, eu estaria melhor classificada, vamos dizer assim, né? E foi impressionante um número, e é muito bonito, toda semana eu faço o comparativo da audiência e fico cada vez mais feliz, porque tem cada vez mais gente ouvindo, consumindo, seguindo, enfim. E espero que siga assim. Tomara, tomara. Bruna, e quando que deve ser lançada, então, a segunda temporada? A segunda temporada vai ser lançada ainda em janeiro, né? Eu já tenho algumas entrevistas que foram gravadas no final do ano passado que não foram ao ar. O projeto ele volta também com um primeiro episódio que eu trago uma história de um disco que marcou a minha vida, obviamente agora num outro momento, né? E a partir dali, então, começam, né, nos episódios seguintes, entrevistas com as pessoas falando sobre seus discos favoritos, sobre as histórias que eles trazem, etc. O legal é que a gente fala muito de vinil, óbvio. Eu trago muita gente que tem o mesmo gosto e amor por vinil do que eu, mas tem gente, por exemplo, que não tem disco em casa, que só ouve streaming. Tem gente que... O último episódio da primeira temporada, por exemplo, que é com o André Chernobyl. O André é um cara que ouve muita música, mas não tem nenhum álbum favorito, porque ele consome música de um jeito diferente do que as outras pessoas que estavam participando do programa. Então não tinha um disco, a gente brincou que foi o episódio desconstruidão, que assim, legal. não vai ser uma coisa que vai ser frequente, mas valia também para trazer um outro ponto de vista de como a música influencia a gente sem ser necessariamente um álbum. Mas é isso, provavelmente na metade de janeiro a gente volta com o programa, semanalmente, às terças-feiras, na sua plataforma de streaming favorita. Bruna, te agradeço por bater esse papo, e antes da gente se despedir, só conta pra galera como as pessoas fazem para te encontrar nas redes, em quais, né, como que procura a História do Disco. Bom, eu estou nas redes sociais como Bruna Paulin, com N de nariz no final, tudo junto. E no Instagram vocês acham a História do Disco, tudo junto. E aí o podcast está em diversas plataformas. Pode entrar pelo Anchor, que é o disseminador. Dali tem como ver que também é onde ótima, tem... né? A plataforma é ótima. Exatamente, mas tem no Spotify, Apple, Google Podcasts, Deezer, enfim, tem uns 7 ou 8 canais possíveis de escutar o programa. Bruna Paulin, jornalista, comunicadora, artista, faz de tudo. Obrigada por bater esse papo com a gente aqui no set. Eu que agradeço, amada, pelo convite, e que 2021 seja um ano bem bonito pra gente. Tomara, tomara. Bruna Paulin conversando com a gente sobre o podcast A História do Disco. Procura lá no Instagram, é bem legal. Eu não ouvi todos, mas eu ouvi uma boa parte, porque eu gosto mesmo, gostei muito do material. Então procurem lá no Instagram A História do Disco e também todas as outras plataformas de streaming. Agora é 7h25.